Olá, boa noite. No programa Entrevista Coletiva de hoje, vamos falar sobre o acordo financeiro que o governo de Minas fechou com a mineradora Vale para ressarcir o Estado e o povo dos danos causados pelo rompimento da barragem em Brumadinho em janeiro de 2019. Você se lembra, 270 pessoas morreram e milhares foram atingidas direta ou indiretamente pelos impactos causados pela lama. Minas vai receber 37 bilhões e 600 milhões de reais. E esse montante é considerado o melhor acordo de ressarcimento já realizado aqui no Brasil. Inicialmente, o governo de Minas queria 54 bilhões de reais. A população de Brumadinho reclama que não foi ouvida nas discussões e ainda há quem diga que Minas recebeu mais do que o valor dos estragos provocados. Pois vamos entender os desafios e as consequências desse acordo bilionário e saber o tamanho da ajuda que ele dá para a crise financeira vivida por Minas Gerais, que há 5 anos paga os salários dos servidores em parcelas. Nosso convidado é o articulador dessa grande decisão, o secretário de Estado e Planejamento de Gestão do Governo de Minas, Otto Levi. Boa noite, secretário, seja muito bem-vindo. Boa noite, Nácia. Boa noite, Murilo. Boa noite, Orion. Também ao meu lado, como entrevistador, temos aqui o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha, de volta conosco. Obrigado pela presença, Murilo. Boa noite, Nácia. Agradecer ao secretário pela presença. Boa noite, Orion. E completando aqui o nosso trio de entrevistadores, Orion Teixeira, nosso comentarista de política. Boa noite, Orion. Boa noite a todos, Inácio, Murilo, secretário, prazer. Secretário, o senhor aí como esse grande articulador de um acordo memorável, né, que certamente entra para a história e deverá ser um exemplo para outros acordos semelhantes no futuro. A gente sabe que pelo valor bilionário, que essa negociação podia ter ido para um processo judicial, levar aí décadas para ser resolvida, mas não, foi feita aí com pouco mais, desde o início da negociação, uns 4 ou 5 meses de negociação. E eu quero saber do senhor, qual foi o fator determinante para essa boa vontade das partes entrarem em acordo tão rapidamente? Bom, Inácio, eu acho que o fator determinante foi que, do lado do poder público, nós conseguimos alinhar todas as instituições, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado, a Defensoria Pública, o Governo do Estado. Então, nós conseguimos alinhar a mesma visão, o mesmo objetivo, alinhar o mesmo interesse público, de tal forma que na negociação com a mineradora, do nosso lado, que são vários atores, não houvesse divisão. E aí, na hora de negociar com a mineradora, do nosso lado, houvesse apenas uma única opinião. Então, a gente pode dizer que houve um acordo das partes interessadas antes de entrar na mesa de negociação com a Vale. Exatamente. A gente atuou sempre como um bloco unido. Secretário, a gente está falando de um acordo em cima de uma grande tragédia, 270 mortos, talvez aí a maior tragédia trabalhista com certeza e uma das maiores socioambientais do país e até do mundo. Ao fim desse processo, não causa certa estranheza, o governo está satisfeito, a justiça está satisfeita, a Vale está muito satisfeita, as ações dela já estão subindo no mercado, mas os atingidos, a cidade de Brumadinho não está satisfeita com esse acordo. Foi um acordo fechado por cima, entre os poderosos? Como é que isso foi feito? Murilo, é boa a sua pergunta que vai me permitir esclarecer. Então, primeiro, esse acordo não envolve nenhuma ação individual. Ou seja, as pessoas que foram atingidas diretamente pela tragédia, ou seja, as pessoas que tiveram perdas individuais, que perderam parentes, né, essas pessoas foram indenizadas individualmente pela Vale. As ações criminais também não fizeram parte desse processo. As ações criminais continuam correndo na justiça, né? Essa ação que nós fizemos o acordo com a mineradora se refere única e exclusivamente a danos socioeconômicos e ambientais que a sociedade mineira como um todo, inclusive os atingidos mais próximos de danos coletivos, tiveram. Então, na verdade, a sociedade como um todo foi atingida e se buscou uma reparação mais célere para esses danos. Importante dizer que o governo procurou a Fundação João Pinheiro para medir o dano socioeconômico e o dano medido foi de 26,6 bilhões, o dano socioeconômico. Essa medição de 26,6 não é exclusiva de Brumadinho,
e da região atingida. 26,6 se refere ao dano ao estado inteiro, né? Porque o PIB da região atingida é de 40 bilhões de reais. Então, o dano de 26,6 se refere ao dano ao estado inteiro, né? Então, quando a gente fala que o prefeito não foi ouvido, também não é verdade, porque o prefeito fez várias reuniões em separado com a Vale, através de uma consultoria, e inclusive tudo que o prefeito discutiu com a mineradora faz parte do acordo. Existe 1,5 bilhão de investimentos só da discussão do prefeito com a mineradora, que está num relatório de 70 páginas, que está incluído nesse acordo, que quem vai fazer diretamente é a mineradora. E quanto aos atingidos, né, nós temos que entender que existem vários tipos de atingidos, né? E o movimento que diz que não está satisfeito é apenas um pequeno movimento que não ficou satisfeito, mas existem vários atingidos que não reconhecem esse movimento como representante deles e que, constitucionalmente, quem representa os atingidos é o Ministério Público do Estado de Minas, é o Ministério Público Federal e a Defensoria Pública, que sempre estiveram presentes. E outra coisa, esse movimento que diz que não foi ouvido, também não diz a verdade, porque ele, só com a CEPLAG, ele fez 4 reuniões, e eu tenho ata de todas essas reuniões. Mas ele participou, nós estamos falando do Movimento dos Atingidos de Barragem, o MAB. Isso. Mas ele participou dessa mesa de negociação com o Vale, com o governo do Estado, com a Justiça, com o Ministério Público? Ele participou de reuniões com o governo, participou de reuniões com o Ministério Público, participou de audiências públicas. Agora, é importante, e isso foi explicado pelo presidente do Tribunal de Justiça, a audiência judicial não é audiência pública. Quem tem o dever constitucional de participar de audiência judicial é o Estado, através da AGE, a Defensoria Pública, o Ministério Público do Estado e o Ministério Público Federal. Mas, secretário, o senhor disse que a sua secretaria realizou várias reuniões com a participação de lideranças do MAB, que é esse Sim, movimento dos atingidos por barragem. 4. Então, o senhor acredita que, de alguma forma, o senhor também levou os anseios dessas pessoas para as negociações? Sem dúvida, isso está refletido. Agora, você sabe que, infelizmente, tem gente que quer fazer agenda política em cima da desgraça alheia, né? Essa é a verdade. Secretário, a gente fala em várias cifras bilionárias aí quando se trata desse acordo da Vale. O Estado começou com 54 bilhões, a Vale dava 21. Houve um entendimento, um acordo, chegamos aí a 37,7 bilhões de reais. Afinal, qual o valor líquido que vai para os cofres do Estado? Porque a Vale descontou 10 bi que ela já tinha aplicado, há investimentos em outras áreas, enfim, o Estado vai receber quanto desse valor e de que forma? Parceladamente, semestralmente, quais são os valores que vão pingar no cofre do Estado? Então, só para o acordo, são 37,7 bilhões. Então, para que todos entendam, o poder público pediu 54,4, que são 26,4, que foram medidos pela Fundação João Pinheiro, né, num estudo, e mais 28 bilhões que o Ministério Público, através de metodologia própria, definiu como pedido, como danos morais. Obviamente, quando você entra numa disputa judicial, esse é o seu pedido inicial. Não significa que o juiz... Não, primeiro, não significa que você vai ganhar a disputa judicial, porque, obviamente, a Vale tem ótimos advogados para defendê-la, né? Segundo, se você ganhar, não significa que você vai ganhar o que você pediu, né? Então, nós pedimos 54, né? O 37,7, eu queria fazer essa conta para que todos entendam, todos os desembargadores, os membros do Ministério Público, eles previam que uma ação dessa monta demoraria entre 15 e 20 anos, né? Se você trouxer a valor presente, quer dizer, você só receberia, supondo, na melhor das hipóteses, que eu ganhasse 100%, que eu ganhasse 54 bilhões daqui a 15 anos, na hipótese mais otimista, né? 54 bilhões daqui a 15 anos, se eu trouxer a valor presente, seria hoje 34 bilhões de reais. Só descontando a inflação, juros zero. Então, na verdade, 37,7
é mais do que 34. 54. É mais do que... O 54, na verdade, 34, daqui a 15 anos, é 34 em dinheiro de hoje. Né? Agora, você perguntou quanto que vai entrar de dinheiro para o Estado. Na verdade, o que a Vale já pagou são quase 7 bilhões. Né? Nesse valor tem 1,7 que ela já pagou para os atingidos, não de indenização individual, mas de transferência de renda. 1,5 bilhão que ela antecipou para o Estado, para que nós pudéssemos fazer o combate à Covid, porque, como você sabe, o Estado tem problemas sérios de caixa. Nós usamos esse dinheiro para comprar respirador, para pagar leito de UTI, né, para tudo isso. Quer dizer, se não houvesse o acordo, eu teria que devolver esse 1,5 bilhão, porque, na verdade, foi uma antecipação de depósito judicial que tinha da Vale, que ela nos antecipou. Né? Então, e tiveram aí outras despesas que a Vale teve. Então, na verdade, o que vai entrar de dinheiro novo são 30 bilhões, sendo desses 30 bilhões que vão entrar, 4,4 bilhões serão programas de transferência de renda direto para as pessoas atingidas, num critério que será definido pelos Ministérios Públicos e pela Defensoria Pública. Esse dinheiro é novo, vai ser daqui para frente. Não conta que foi pago, não. Isso, que vai se chamar um programa de transferência de renda. Mais 3 bilhões de novos projetos a serem definidos, e o mecanismo de definição também não está... vai ser definido nos próximos 90 dias. Então, de projetos que serão definidos, e esse dinheiro será depositado em 90 dias pela Vale, né? Será definido pela população atingida, só pela população dos municípios atingidos. Então, só aí já são 7,4. Né? Além disso, nós temos 1,5 bilhão que a Vale vai pagar também de saneamento básico, na verdade é 1,6, de saneamento básico para os municípios. Né? Além disso, nós temos mais 2,5 bilhões de investimentos nas prefeituras, nas 25 prefeituras. Mais 1,5 bilhão na prefeitura de Brumadinho, também dinheiro direto da Vale para a prefeitura. Obviamente não é para a prefeitura gastar, né? Ou a Vale vai fazer a obra, ou a Vale vai pagar diretamente projetos que serão apresentados e aprovados pelos Ministérios Públicos e pela Justiça. Sobre tudo isso haverá um controle. Né? Vai ter uma força-tarefa controlando a aplicação dos recursos? Vai. Uma força-tarefa, no mínimo, daquilo que for direto da Vale, vai ter de Ministério Público do Estado, Ministério Público Federal, Controladoria Geral do Estado. Daquilo que vier para o Estado, que aí sim são obras de mobilidade, que aí são quase 5 bilhões de reais. Mas melhoria dos serviços públicos em geral, que são aproximadamente 4 bilhões de reais. Mais segurança hídrica, que são mais 2 bilhões e 100. Então, somando isso aí, você tem mais ou menos 11 bilhões e meio de reais, que esses são verbas que virão para o Estado, que têm que ser aprovadas pela Assembleia Legislativa. Em forma de projetos? Em forma de... Isso. Nós vamos estar mandando um projeto de lei, inclusive, ontem já tivemos uma reunião com a assessoria do presidente da Assembleia para discutir sobre esse projeto de lei. Vamos estar, espero que semana que vem, enviando esse projeto de lei para a Assembleia. Secretário, só sobre essa questão que o Irão falou do valor que era 54, caiu para 29, fechou em 37. Isso. 10 dias antes do acordo ser fechado, teve uma última rodada de negociação e o secretário especial de governo, Matheus Simões, fez uma entrevista muito exaltada, falando que não ia barganhar com a tragédia, que a Vale estava querendo pagar ali migalhas, que estava querendo ganhar em cima da tragédia. Passou-se menos de 10 dias, o acordo foi fechado com valor acima daqueles 29, mas longe dos 54. O que foi aquilo? Foi um jogo de cena para o Estado se explicar que não ia levar tudo, mas estava levando um bom montante? Ou o Matheus era uma voz, o secretário Matheus era uma voz ali, minoria dentro do entendimento se o acordo era bom ou ruim? Não, acho que fez parte
de todo um processo de negociação que... De pressão. Faz parte do processo de negociação, né? Que tem altos, baixos, tem momentos que vão fechar, tem momentos que não vão fechar. Esses 11 bilhões, você falou, eles virão parceladamente ou virão de uma única vez? Não, vão vir parceladamente, mas sobre eles acontece correção monetária. 12 parcelas? Acho que é 12 parcelas, isso. Secretário, antes da gente encerrar esse assunto neste Sim. bloco, eu queria entender a participação da Assembleia nos projetos de lei que vão ser enviados para lá, para cada investimento desse montante de 37 bilhões. A Assembleia terá algum tipo de autonomia para questionar, para mudar o que foi acordado ou não? E até na destinação das obras também, né? Nós estamos discutindo com a Assembleia, né? Obviamente tem algumas coisas que estão definidas no acordo judicial, né? Tem algumas coisas que não estão claramente definidas, mas a Assembleia tem a autonomia dela para definir o orçamento do Estado, né? Então, nós vamos estar pedindo crédito orçamentário, né? Então, poderão ocorrer mudanças, é isso que eu estou dizendo. Em algumas coisas vão poder ocorrer mudanças, sem dúvida. No caso do Rodoanel, o Estado precisa de um parceiro privado para concluir a obra ou só o dinheiro que tem já é suficiente? Não, precisa de um parceiro para concluir a obra. Precisa de um parceiro. Mas o dinheiro que foi colocado é o suficiente e torna atrativo o investimento. Tá certo, a gente vai interromper um pouquinho essa conversa aqui para chamar o intervalo rapidinho. Por favor, continue nos acompanhando. Dentro de 2 minutos estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que hoje fala sobre a política mineira e os desafios do governo do estado neste período difícil, marcado por mais de 17 mil mortes pelo coronavírus, com alto desemprego e 5 anos de pagamento parcelado de salários aos servidores estaduais. No primeiro bloco, falamos bastante sobre o acordo de 37 bilhões e 700 milhões de reais que o governo do estado fechou com a Vale. E agora a gente vai abordar outros assuntos com o secretário Otto Levi, nosso convidado. Secretário, para falar aí um pouco da pandemia, né, nós estamos em Minas Gerais com mais de 17 mil mortos, temos aí o terceiro maior número de mortos e o segundo maior número de pessoas infectadas, aí na casa dos 800 mil. Minas Gerais engrossa o coro dos outros governadores, reclamando que o governo federal é muito mais culpado do que cidades e estados pelos números catastróficos que a pandemia assumiu e atingiu? Eu diria que, essa é a minha opinião, o governo federal falhou na questão das vacinas, não é? Devia ter tomado uma providência mais cedo sobre a questão das vacinas, de tal forma que a gente pudesse estar vacinando preventivamente as pessoas de maneira mais célere, porque o Brasil tem o SUS, que é um excelente sistema de saúde que permite uma vacinação rápida da população. Acho que nisso o governo federal falhou. Nosso estado não errou nada no planejamento, nas ações? Não, acho que o nosso estado foi bem no combate à Covid, porque se você pegar o número de mortos por 100 mil habitantes, nós somos o melhor estado da região sul-sudeste, né? Na questão de respiradores, a gente conseguiu comprar a tempo os respiradores no menor preço do Brasil. Secretário, uma das grandes metas do governo Romeu Zema e do Partido Novo era a questão das privatizações das estatais, em especial a CEMIG. O governo sempre falou desse projeto. Então, eu queria uma avaliação sua de como esses projetos estão encaminhados, se há perspectiva de aprovação e como que está a relação do senhor especificamente com a Assembleia, uma vez que o presidente da Assembleia chegou a chamar o senhor de secretário fake news do presidente Agostinho Patrus. Como é que está essa questão e como é que o senhor está vendo o andamento desses projetos? As privatizações eu acho que nós vamos começar a discutir com a Assembleia agora. Na verdade, já existe até um projeto de lei que o governo já enviou sobre a Codemig, que eu acredito que nós vamos discutir. Eu acho que sobre a CEMIG, eu acho que vai ficar um pouco mais adiante. E sobre E Copasa? Eu acho que também no segundo momento... Então, o senhor não acredita da CEMIG por agora? Eu acho que a prioridade do governo é a Codemig, né?
E, assim, eu acredito que a minha relação com a Assembleia é boa e acho que aquilo lá foi uma questão de momento lá com o presidente da Assembleia. Assim, eu gosto do presidente da Assembleia e acredito que a recíproca é verdadeira. Secretário, nós vamos chegar aqui em abril com o Estado pagando a 5ª parcela do 13º salário atrasado sem concluir o pagamento, porque tem gente que ganha mais de R$7 mil, que é o percentual que vai chegar, o valor que vai chegar na 5ª parcela. O Estado não tem dinheiro, ao contrário do que dizem os representantes e associações de servidores. Como tem sido o desempenho da Receita neste ano, janeiro e fevereiro, por exemplo? Bom, janeiro o desempenho da Receita foi acima do previsto. Fevereiro nós estamos acompanhando, né? Eu só queria esclarecer, né, Orion, que com relação ao 13º, 72% dos funcionários já receberam o 13º. Né? Nós ainda devemos o 13º para 28% das pessoas, exatamente as pessoas que ganham mais. Vamos fazer o possível e o impossível para pagar. Ontem nós tivemos uma boa notícia, o secretário da Fazenda nos informou que o governo pagou a primeira prestação do acordo da Lei Candir, que foi algo em torno aí de 33 milhões. Né? Então, nós vamos estar reunindo e, se for possível, até abril, quitar o 13º de todos, vai depender da arrecadação de fevereiro, né? Vai depender se o governo federal continuar cumprindo o compromisso da Lei Candir, nós vamos tentar fazer isso. Né? Nesta quinta-feira, os servidores tiveram, algumas 10, 15 entidades de servidores tiveram encontro com o secretário Igor, discutindo essa questão, pedindo uma definição. Eles não querem mais R$500, mais R$1.000 neste ou naquela parcela, eles querem a definição, né, um planejamento para essa definição do restante do pagamento, porque parece que faltam em R$735 milhões para o governo quitar, sendo que a arrecadação só do IPVA foi de R$2.8 bilhões em janeiro. Assim, eu entendo a preocupação e a ansiedade do servidor, mas infelizmente, junto com a arrecadação existem as despesas, né? É aquilo que eu chegar para você e só falar assim, você ganha 10 mil, só que você tem que pagar aluguel, você tem que pagar a escola do seu filho, né? Você tem que pagar a conta de água, tem que pagar telefone. Então, né? Infelizmente, a receita do governo não é livre, né? É igual na sua casa, você tem as despesas. Então, o que sobra líquido é muito pouco. Vamos lembrar que o orçamento que nós apresentamos para a Assembleia, né? Nós temos um déficit previsto de R$14 bilhões. Secretário, o 13º faz falta para as famílias, mas tem o salário parcelado que simbolicamente neste mês de fevereiro completa 5 anos que ele está em vigor, sendo que quando o ex-governador Fernando Pimentel do PT lançou essa iniciativa aí como um socorro imediato, era para durar 3 meses mais ou menos e nós estamos completando 5 anos. Alguma luz no fim do túnel para os servidores? Bom, sobre o parcelamento vamos só comparar, né? Primeiro que para a saúde e segurança já não existe mais o parcelamento, né? A gente paga de uma única vez, né? Isso já é definitivo. Isso já é definitivo, né? Então, o parcelamento continua para as outras categorias. Isso tudo vai depender do equacionamento do fluxo de caixa do governo. E como eu falei, no momento nós ainda continuamos com déficit. A gente tem feito um grande trabalho de reduzir os gastos, né? Estamos trabalhando para aumentar a receita, mas a verdade é que a herança que nós recebemos foi muito, muito ruim, né? O servidor sabe. A gente recebeu com um 13º não pago, nós recebemos com empréstimo consignado que não foi honrado do servidor, mais de R$500 milhões, IPSENG, R$300 milhões, 200 milhões de dívida na FEMIG, só para citar alguns exemplos. Uhum. Secretário, Inácio está falando da questão da pandemia, dos gastos com saúde e tal. Saiu um dado essa semana que o Estado investiu apenas 10,7% em saúde. Como explicar um investimento tão baixo num ano tão complicado como foi? Que teria sido o que menos investiu, sim, comparativamente. O Estado que menos investiu do país. E sendo que há um mínimo constitucional sim, de 12%. Né? Como explica-se num ano desse? Então, só primeiro, o que a Constituição exige é que o empenhado, né, seja de 12%. E o empenhado em 2020 foi 12,2%. Né? O liquidado é que daria 10,7%. Né?
Bom, e com relação à variação de 2020 com relação a 2019, é importante dizer que a base de 2019 foi muito grande. Por quê? Porque em 2018 o governo Pimentel não cumpriu o mínimo constitucional, nós tivemos que pagar 840 milhões em 2019, referente a 2018, o que inflou a base de 2019. Então, se você descontar o que foi pago de 2018 em 2019, na verdade, em 2020, houve um crescimento do gasto em saúde de 2020 em relação a 2019 de 5,7%, de tal forma que Minas Gerais não foi o estado que menos cresceu o gasto em saúde. Efeito da pandemia, qual foi o volume de perda de arrecadação com o ICMS, que é uma fonte muito importante aí para o governo fazer todas essas coisas que estão atrasadas aí, que o senhor já está citando para a gente desde o começo? Então, em relação à LOA, né, porque na verdade, se você comparar realizado com realizado, no final das contas, 2020, a receita acabou crescendo 500 milhões. Mas, na verdade, se você comparar com aquilo que a gente previa que iria crescer, quer dizer, quando você considera o efeito inflação, né, nós ficamos abaixo 5 bilhões de reais. Então, temos que aguardar e sonhar com uma evolução para o caixa do governo para a gente andar com mais firmeza nos próximos meses e anos, né, secretário? Exatamente, ainda tem muito trabalho para ser feito. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, as informações compartilhadas. Muito obrigada. Obrigado, Inácio. Obrigado, Murilo e Orion. Murilo, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Obrigada a você também, Orion. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, secretário. Bom, nós encerramos aqui o nosso programa e hoje falamos aí sobre os desafios do governo de Minas para os próximos meses e uma fase difícil na economia, com um problema enorme para ser resolvido, que é a vacinação de mais de 21 milhões de pessoas. Todo sábado, às 18h50, você sabe, sempre temos um assunto de interesse dos mineiros aguardando você. Obrigada pela audiência e até semana que vem.